Alô Brasil, o podcast Síntese está disponibilizando para você, internauta, ouvinte, mais um episódio com conteúdo exclusivo no gatilho. A realidade de agora no futuro que vivemos do dia a dia. O podcast Síntese pode ser acessado pelo SoundCloud, Spotify e ainda YouTube, para consulta a qualquer momento. A apresentação e conteúdo, Evandro Nogueira. Mixagens e efeitos especiais, Matheus Rodrigues. Vamos aos destaques do episódio de hoje. Longe de uma solução, as manchas de petróleo continuam assombrando a costa brasileira. O impacto é além-mar. Uma entrevista exclusiva com uma das maiores autoridades do mundo. O cientista cearense Melquiades Pinto Paiva aborda absolutamente tudo a respeito do impacto que isso pode trazer para seres vivos e, enfim, os habitantes do mar. Sabe aquela energia elétrica gerada em sua casa pela captação através de placas solares? Pode virar lenda do bolso. O mundo jurídico no Ceará em processo eleitoral. No foco, a promotora de justiça Vanja Fontinelli. A prisão em segunda instância. Qual é a opinião dela? Também no conteúdo da entrevista. A Assembleia Legislativa aprova matéria para concurso público para 100 vagas. Deputado José Sarto explica mais detalhes. O podcast Síntese está só começando. Evandro Nogueira. A poluição do petróleo no Nordeste continua queimando a língua da sociedade, num drama ainda sem final. Omissão, descaso, irresponsabilidade e outras tipificações engrossam as conversas em qualquer bate-papo de esquina. Medidas vêm sendo adotadas, porém os danos às áreas atingidas são irreparáveis para o mundo marinho. O podcast Síntese conversou com o professor Melquiades Pinto Paiva, considerado um dos maiores especialistas do mundo em ciências do mar. Fundador do Labomar aqui no Ceará, Dr. Melquiades Pinto faz revelações sobre o desastre ocorrido na costa brasileira e os impactos para a diversidade da vida nas águas marinhas e outros sedimentos. A poluição marinha é um problema global, diz os especialistas, e de intensidade crescente, não obstante a imensidão dos oceanos, os recursos minerais não são infinitos. Assim, os oceanos, como última fronteira da humanidade, vivem sob ameaça. Ouçamos a entrevista do Dr. Melquiades Pinto Paiva. Meu nome é Melquiades Pinto Paiva. Eu sou de Lavras da Mangabeira, do sul do Ceará. Eu muito me orgulho dessa condição. Sou professor emérito da Universidade Federal do Ceará e fundador do Labomar, que hoje começou como uma estação de biologia marinha e hoje é o Instituto de Ciências da Universidade Federal do Ceará. Petróleo, mineração, não é meu campo. O que eu sou é um biólogo marinho. Mas o Evandro me pede para falar sobre esse acidente que está devastando, está tornando a costa nordestina num verdadeiro inferno, com tanto petróleo aportado que a gente vê pela televisão. Então, o que foi que houve? O que é que há? Eu não sei, eu sei apenas as coisas gerais sobre esse desastre ambiental. Eu posso falar sobre as causas possíveis dele e nunca sobre a solução, porque não é minha área. O petróleo é o principal poluidor marinho. Isso não muda tudo. Agora, nós temos aí um inferno também para os animais que sobrevivem da marinha, peixes, né? Algas e outras coisas mais. Isso hoje já está trazendo um prejuízo enorme para o meio ambiente, né? Porque, afinal de contas, o homem vive da pesca,
usam o mar como fonte de trabalho. Qual é o impacto que isso vai produzir mais à frente? Hoje já temos um desastre. E mais à frente? Como eu disse anteriormente, o petróleo é o maior poluidor marinho. Petróleo e seus derivados. A ação do petróleo sobre os seres vivos, os petróleo e derivados, sobre os seres vivos é devastadora. Atinge toda a biota marinha e a terrestre, em consequência da biota marinha, do uso e do consumo de plantas e animais marinhos. O problema do petróleo é crescente, atinge todas as formas de vida marinha e, alongando o pensamento, atinge toda a vida, porque todos nós somos descendentes do mar. O mar deu origem a todas as plantas e a todos os animais. Então, não é um problema para ser tratado como brincadeira, com incompetência, com fins, objetivos ilícitos, e com patifaria, em palavras mais vulgares. Os efeitos da poluição dos oceanos e mares provocada pelo petróleo e derivados são os seguintes: decréscimo do valor econômico e estético das praias e áreas litorâneas. É o que está acontecendo aqui no Nordeste. Modificação dos ecossistemas marinhos pela eliminação de espécies e redução da produtividade biológica. Reduz as espécies e extingue as espécies e reduz a produtividade biológica. Destruição dos hábitats, retardando ou impedindo a recolonização pelos organismos marinhos. Diminuição dos recursos pesqueiros e danos a toda a vida selvagem, principalmente as aves marinhas. Aumento da probabilidade de consumo de alimentos contaminados. Possível incremento da incidência de neoplasmas em animais marinhos, inclusive naqueles consumidos pelo homem. Portanto, é uma relação extensa de desgraças que o petróleo causa aos oceanos. Muitos seres poderão ficar extintos. É a redução da biodiversidade. As formas mais atingidas são as aves. Tive notícia ontem que aportou um golfinho. Então atinge todo mundo, ninguém escapa. As descargas de petróleo que houve foi uma descarga de petróleo. Alguém jogou intencional, por vontade própria, ocasionalmente ou por outra razão qualquer, jogou uma quantidade muito grande de petróleo no mar e esse petróleo está aportando às praias do Nordeste. As descargas de petróleo, que é o caso que nós enfrentamos, tem uma interação extremamente má ou mutuamente excludente com a conservação biológica. É extremamente má, ou distingue ou reduz ao máximo que pode a biodiversidade marinha. Atinge também a pesca costeira e de mariscos. Atinge a aquacultura. Nós temos grandes criadores de camarão aqui no Ceará. Essa água que está chegando, é aparentemente limpa, sem petróleo, ela está contaminada pelos derivados do petróleo, que são solúveis. Nós estamos tirando a parte que não é solúvel, mas está ficando a poluição. Isso vai se alongar durante muito tempo, por causa da parte solúvel do petróleo. Essa parte solúvel fica na água e contamina tudo. No caso aqui, contamina até os criadores de camarão. A interação mar ou forte com a pesca de altura. A dessalinização. Interação apenas moderada com os cultivos de algas. Interação nula ou insignificante com a mineração submarina, dragagens, perfuração de poços, emprego de explosivos, tanques de armazenamento, tubulações, cabos submarinos, aterros e urbanização, proteção do litoral, descarga de grandes objetos, descarga de resíduos. Portanto, o petróleo tem interação com os mais usos, com todos os usos do mar. Uns de forma altamente perniciosa, ou mesmo excludente, ou um ou outro.
outros interação média e outros interação insignificante, mas interage com tudo. O que está acontecendo aqui, a interação pior que está acontecendo não é pelo fato de atingir praias belíssimas de valor turístico, é porque está jogando numa área importante resíduos, sob a forma que nós estamos vendo, ou deixando no mar os derivados solúveis, a parte solúvel do petróleo. Essa persiste durante muito tempo. Persiste tem formas que persistem por mais de ano. Dr. Melquiades Pinto Paiva, com quem nós estamos conversando. Dr. Melquiades, isso vai ter um efeito pior também, possivelmente no futuro, para todos os países do mundo? Bom, a poluição marinha já atinge a todos os países do mundo. É o principal problema de poluição que nós temos na atualidade. Essa poluição se mostra de formas mais diversas. A poluição costeira, que é de portos, da descarga, da lavagem de tanque de navio, filtração, a poluição costeira não é tão grande como a poluição que vem pela atmosfera, porque a queima do petróleo origina uma fumaça tóxica, essa fumaça sobe, forma nuvens e essa poluição marinha cai sob a forma de chuva, atingindo todo mundo. Ninguém está livre da poluição do petróleo. Que, lamentavelmente, isso é pior do que um tsunami, qualquer outra maremoto, terremoto, enfim. Essa poluição marinha não tem nada a ver com terremoto e maremoto. Aí já são outros problemas. A poluição marinha tem a ver com o dia a dia. É uma forma constante, permanente e invisível. Esse é que é o pior, porque cai pela chuva. E as nuvens transportam esses poluentes para todos os lugares do mundo. Sou doutor pela Universidade de São Paulo. Sou professor emérito da UFC. Sou fundador e diretor do Laboratório de Ciências do Mar, hoje Instituto de Ciências do Mar. E durante 10 anos eu acompanhei como cientista e membro da delegação brasileira todas as negociações sobre a terceira conferência sobre direito do mar, onde eu vi e ouvi todos os problemas relacionados com o mar. Você não pode imaginar que essa conferência que gerou o direito do mar tenha se preocupado com tanta coisa que durou 10 anos. 10 anos com 2 períodos de 1 mês e meio cada. Um no primeiro semestre, outro no segundo semestre, alternando entre Genebra e Nova York. Eu assisti todas essas negociações e vi a importância para diversos países, a importância do petróleo na sua economia e na desgraça da poluição. Sabe aquela energia que você capta através das placas voltaicas? Pois bem, aquilo que é um sonho pode ser um pesadelo, principalmente na hora de pagar. Planos da Agência Nacional de Energia Elétrica incluem a cobrança de 62% sobre a energia excedente gerada por consumidores. O que era lucro passa a ser praticamente uma coisa inacessível do ponto de vista de você ter essa determinação. A articulação para reverter a aplicação de uma nova taxa sobre a geração distribuídas ou produção de energia em casa já começou, e com sinal estratégico de alerta ligado. Isso porque a previsão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, de reduzir o valor de retorno da produção excedente do consumidor em 62%, já deverá ter início no primeiro semestre do próximo ano, que está bem ali. Nós estamos em novembro, evidentemente. E a ANEEL, para iniciar as conversas sobre o assunto, tem marcado no próximo dia 7 de novembro uma audiência pública para todo o país, focada em ouvir reclamações e pleitos sobre o novo modelo de taxação. Você acredita realmente que você será ouvido? Ou será levado em consideração qualquer explicação que você possa vir dar através dessa audiência pública? É pouco provável, porque a determinação praticamente já está tomada. E em caso de confirmação desse rolo, o impacto vai ser pior, ainda não só na sua conta,
mas como também no setor da economia. Qual é a economia que você está falando, Evandro? A economia, claro, a economia brasileira. Só para vocês terem ideia, o setor terá uma redução de 60% na quantidade de empregos no setor de geração de energia solar em todo o país. O encolhimento representa o fechamento de mais de 36 mil postos de trabalho no país e cerca de 990 oportunidades a menos no estado do Ceará, apenas no estado do Ceará, segundo dados da CID Energia. O estado conta com cerca de 1,65 profissionais no segmento. Portanto, amigo, além do prejuízo no bolso, nós teremos também outros prejuízos, especialmente na economia do estado do Ceará. Olho vivo, porque cavalo não desce escada. A Procuradoria-Geral de Justiça no Ceará vai ter um novo inquilino a partir de janeiro de 2020. Isso porque o atual titular Plácido Filho encerrará o período de 4 anos em que esteve ocupando o cargo. 3 nomes serão disponibilizados para disputa na eleição prevista para acontecer em 5 de dezembro. A promotora de justiça, Vanja Fontinelli, é postulante ao cargo. Numa rápida entrevista ao podcast Síntese, doutora Vanja expôs alguns assuntos da ordem do dia, antes de falar sobre a candidatura à PGR do Ceará. Ouçamos a doutora Vanja Fontinelli. Doutora Vanja Fontinelli, que é a promotora de justiça, né? E que analisa esse fato que está gerando uma repercussão nacional sobre a história da segunda instância. A senhora é a favor ou contra em relação a isso? Olha, particularmente eu sou a favor da prisão em segunda instância, porque quando o processo chega em grau de recurso na segunda instância, já existe um culpado ou um absolvido. Então, a discussão numa instância superior, ela vai apenas se vincular a questões processuais. Portanto, o prejuízo que eu entendo é para a sociedade quando uma pessoa que está condenada, ela ainda permanece em liberdade discutindo aspectos meramente processuais. Então, eu me filio à corrente que é a favor da prisão em segunda instância. Uma análise, claro, que a senhora não pode se aprofundar no assunto, mesmo porque pertence à classe. Essa situação vivida hoje pelo Supremo Tribunal Federal, em que praticamente o que era uma cátedra está virando realmente uma casta. Qual é a avaliação que a senhora tem sobre isso? Olha, nós estamos passando por quebras de paradigmas no Brasil inteiro, não é? Nós estamos num momento de grande movimentação social, movimentação cultural, e que eu acho que ao final de tudo isso, alguns serão expurgados e os bons prevalecerão. Eu confio, sou otimista e acredito nisso. Portanto, acho que o país precisa, não sei se o país precisa dessa convulsão, mas já que nós estamos passando por ela, eu acho que ela, ao final, nos será benéfica. A senhora acha legítimo, por exemplo, a participação efetiva do Supremo Tribunal Federal, que é a maior corte do país, sem sombra de dúvidas, dentro do próprio poder legislativo? Não, eu acho que cada poder tem o seu legado, tem a sua missão, tem a sua casa. Então, acho que qualquer interferência de qualquer dos poderes, um no outro, ela não é benéfica, ela não faz bem à democracia. E a senhora já está em andamento, já está em campanha para ser a procuradora? Sim, estamos no período de campanha eleitoral para Procurador-Geral de Justiça e eu sou uma das candidatas. Contando com o voto, claro. Ah, sim, claro. Aqueles que sufragarem meu nome, eu vou ficar honrada e vou ficar bastante estimulada para trabalhar cada vez mais pelo Ministério Público e pelo Estado do Ceará. E a senhora vem do PROCAP exatamente para colocar as coisas devidamente dentro dos seus lugares. Essa permanência nessa trilha vai continuar a senhora chegando
Olha, eu venho trilhando o Ministério Público já há 35 anos. Assim como eu passei pela Procap, eu passei pelo DECOM, pela defesa do idoso, do deficiente, da cidadania, estive na defesa da execução das penas alternativas. Então, eu tenho uma passagem por muitos órgãos de execução do Ministério Público e todos eles me dão uma experiência nova que eu venha a juntar para, se possível, se eu vier a ser escolhida como procuradora-geral, eu acho que esse credenciamento me auxiliará muito. Doutora Vângela Fontinelli, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço, Evandro. E a Assembleia Legislativa do Ceará? Aquela matéria que nós falamos no episódio anterior. Ela aprovou, a Assembleia, a matéria sobre o provimento de cargos do Parlamento Estadual num total de 100 vagas, sendo 70 para servidores de ensino superior e 30 para nível médio. O concurso público da Assembleia abrangerá 16 áreas de conhecimento. Em entrevista, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto, do PDT, esclareceu outros pontos sobre o novo ordenamento da estrutura da Casa Legislativa. Ouçamos a entrevista do deputado presidente José Sarto. A Assembleia foi agregando equipamentos. Nós temos PROCON, Freitito, Comitê de Prevenção a Homicídios, Conselho de Auto-Estudo, Procuradoria, Ouvidoria, Procuradoria da Mulher, INESP, Unipasse, Espaço do Povo. Então, todos esses órgãos, eles vinham de um organograma já, naturalmente, sem crítica qualquer, defasados, né? Então, esse é um estudo que a gente vem fazendo desde que a mesa assumiu e nós aguardamos um momento por uma questão, eu diria, de aguardar, esperar um momento certo, porque o governo do Estado, o Poder Executivo, não estava fazendo concurso. E eu quero confessar que a minha ideia já do começo era fazer concurso, mas para não criar nenhuma ambiência, porque o governo, o tesouro é um só, o Poder Executivo não faz, o Poder Legislativo faz. Então, a gente mais ou menos concatenou o governo a partir de setembro. O governador já está chamando concursados e aí ficamos mais assim à vontade para não criar nenhum constrangimento, até para anunciar o concurso público. Então está dentro de um pacote de reorganização. Nós extinguimos alguns cargos, criamos outros, adequando a estrutura. Por exemplo, o PROCON tinha um cargo de direção, assessoramento de direção. Nós passamos agora a 10 ou 11 porque teve uma emenda do deputado Fernando Hugo. E assim sucessivamente. Vamos para o escritório Freitito, vamos para todos os órgãos que não tinham um organograma. E além disso, que eu acho que é mais importante, é a realização do concurso público. Isso tudo é estudado, eu diria, atuarialmente, porque o concurso público ele tem uma repercussão para a vida do Tesouro Estadual. O servidor público passando o estágio probatório, ele tem direitos e isso tem uma repercussão na Previdência. Então a gente tem que fazer a coisa com muita responsabilidade, porque o Tesouro, o recurso é um só. Então nós idealizamos já o concurso público, a reestruturação, eu diria, e modernização do organograma da Casa e a tabela vencimental do servidor. O servidor da Assembleia teve em 2014 um plano de cargos que deu avanços muito bons e tinha uma demanda aqui do conjunto de servidores que mês a mês se aposentam de melhoria, até por conta da discussão do plano de cargos do Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão de assessoramento vinculado ao Poder Legislativo. E lá, se você for perceber a tabela deles, quase o dobro do Poder Legislativo. Então, desde a discussão dessa questão do Tribunal de Contas do Estado, havia uma demanda dos servidores para melhorar. Nós pegamos a ideia já, isso é uma coisa de meses, né? Algumas gratificações que existem, que são temporárias, que são dadas de acordo com a mesa ou o presidente do dia de plantão, que não são levados para a aposentadoria. Fizemos um estudo também muito criterioso
financeiro, pegamos essas gratificações, incorporamos ao vencimento base e comprimimos um pouquinho a carreira, que era de 40 níveis. Bom, para servidores do nível médio, tem os números, eram 38 níveis, a gente reduziu para 20 e poucos níveis, obedecendo analogia ao que existe no Poder Executivo e no Tribunal de Contas. Porque, por exemplo, o servidor de nível médio da casa, ele tinha um nível 1 de R$ 1.500. Nos outros órgãos é R$ 2.500. Nós passamos para R$ 2.224. Aumentou o vencimento, salário básico. E isso tem uma repercussão, evidentemente, futura, porque mês a mês se aposentam os servidores. Se você for perceber, o último concurso, que foi quando era presidente, o hoje prefeito Roberto Cláudio, nós tivemos 69 ou 70 vagas e hoje dessas aí só tem 30 e poucas, porque pessoas passaram em outros concursos e deixaram. E nós extinguimos as vagas, criamos outras vagas para tentar dar uma melhorada. Evidentemente, esse é um problema, não é um problema, essa é uma estrutura que já vem de tempos, eu não posso resolver, na mesa não pode resolver de uma vez só. Então é evoluir para modernizar. Só um exemplo que eu acho que é bem marcante, por exemplo, a área de tecnologia da informação não tinha nenhuma estrutura organizacional. Hoje, quem é que vive sem TI? Né? Você está aqui passando nas mídias sociais, então quem é que vive sem a tecnologia da informação? Evandro Nogueira. Já? Acabou? Como assim? É milagre? Não, é simplesmente o fim de mais um resumão da síntese para você, meu amigo, minha amiga, em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo, ouvindo-nos neste momento. A todos vocês, muito obrigado pela honrosa audiência e voltaremos na próxima semana com mais um capítulo, mais um episódio.